A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra, porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lean Construction na Prática aqui. Meu nome é Evandro Barros e hoje, nesse podcast, eu trouxe um outro convidado, também da Andrade Gutierrez, um convidado muito especial para mim, o Ricardo Curti, que é diretor de contratos lá. Eu trouxe ele para falar um pouquinho aí da experiência dele num dos projetos que a gente participou em conjunto, quando eu prestei consultoria para a Andrade Gutierrez nessa obra, que foi o projeto do IGAN, que ele vai falar mais precisamente para vocês aí daqui a pouquinho. E também para discutir um pouco, né, como o próprio nome do podcast já diz, Lean Construction na Prática, discutir um pouquinho sobre o Lean Construction desde a época que nós começamos a trabalhar nesse projeto em específico, a evolução na visão do Ricardo aí dentro da Andrade Gutierrez e como é que o Ricardo está vendo essa evolução, os projetos que ele tem tocado agora, até porque ele está numa outra função, né? Na época ele era gerente de contratos, agora é diretor de contratos aí, está administrando obras, né? Liderando equipes de outras formas aí, com outras visões, e já tem um tempinho. Então primeiramente, Ricardo, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Gostaria de te dar, primeiro te agradecer, né, pelo seu tempo precioso aí com a gente, ter despendido um tempo. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? A gente está aqui gravando um podcast, então gostaria que você se apresentasse aí. Seja muito bem-vindo. Evandro e todos os ouvintes aí do seu canal, muito boa tarde. Eu, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade de poder compartilhar as experiências positivas e aquelas também que nem tanto com as quais a gente sempre aprende. Parabenizar mais uma vez pelo canal, né, das informações que a gente tem disponíveis, eu acompanho, acho muito bacana e fazer parte aí desse conteúdo muito me deixa orgulhoso e muito satisfeito. Estou muito feliz de estar aqui, ainda que seja uma quarta-feira de cinzas, mas pra gente a semana já começou, né? Então estou à disposição e naquilo que eu puder trazer e agregar aí de conhecimento e de experiência vividas, eu estou à disposição para você e para todos os ouvintes. Legal, obrigado aí mais uma vez. Então vamos lá. Ricardo, você lembra bem assim, eu pergunto isso para todo mundo, porque existem algumas obras que a gente já atuou e já tem um tempinho. A gente se encontrou algumas vezes lá em Manaus, né, quando eu trabalhava com o Grageda no projeto da Arena, que inclusive já deu uma entrevista muito bacana aqui pra gente. Mas você lembra como é que foi que a gente se conheceu ou não? Quem que foi que me apresentou para você lá no IGAN? Foi o próprio Grageda? Sim, o projeto dos Igarapés de Manaus, né, que faz parte aí de um programa do governo chamado Prosamin, né, Projeto Socioambiental dos Igarapés de Manaus, foi um contrato no qual eu cheguei em 2012, né, no início de 2012, fevereiro de 2012, depois de uma experiência mais vasta em hidrelétricas, né, onde eu passei muito tempo na Andrade, e fui transferido para essa obra urbana, né, de basicamente saneamento, movimento de terra e habitações. E quando eu cheguei, o Igarapé, esse contrato era um contrato que já tinha um avanço de 30%, mas na verdade também era uma continuidade de outros contratos, e a gente tinha assinado um outro contrato novo a essa mesma época. Então, a obra da Arena, ela já existia, já estava com um avanço razoável aí, né? E já tinha a iniciativa, né? Foi a primeira obra da Andrade, efetivamente, estruturalmente, uma forma estruturada a utilizar aí os conceitos de Lean, né? E quando eu cheguei, eu substituí um outro colega e a obra, então, ainda não tinha essa implantação, esse projeto de implantação do Lean. Então, em conversa com o Grageda, né, e vendo a experiência dele, eu me interessei, né, e a gente tinha um líder em comum, nós alinhamos, e o Grageda, sim, fez a apresentação. Nós, à época, consultamos vocês e outras duas consultorias, né, de praxe na nossa empresa, ter mais de um orçamento, enfim, de fornecedores, e o melhor
né, contrato, a melhor proposta, né, não só no que tange o financeiro, mas como entrega. A época foi a IOPEX, né, então foi a oportunidade que a gente se conheceu. Então, assim, através de um contrato já existente, né, no qual o Grageda era o gerente do contrato, foi assim que a gente iniciou o projeto Lean nas obras do Igarapé de Manaus. Legal. Eu lembro que no início a gente, como o contrato era bastante diversificado no sentido de obras, né? Queria até que você falasse um pouquinho, né? Você falou, de maneira geral, ele tinha obras de remoção de terra, a gente até fez esse projeto em algumas etapas diferentes, né? Porque as habitações a gente acabou deixando um pouco para o final, por questões de envolvimento até do time, né? E a gente levou a parte de programação de ritmo, né? Que é a metodologia de programação do TACT, para experimentar nessa obra. Deu, graças a Deus, muito certo. Conta um pouquinho aí para mim, para os nossos ouvintes aqui da obra em si. Então, o contrato da obra do IGAM, eu vou chamar de obra IGAM agora, basicamente a gente tem uma reurbanização que consiste nas demolições das áreas, né, afetadas nas cheias dos igarapés, né, alguns dos igarapés que são muito influenciados pelo Rio Negro. Essa área de várzea, né, habitada, né, de forma irregular, né, das palafitas. Então consistia basicamente a gente fazer a remoção dessas famílias, e isso era um papel do cliente, e fazer a demolição. Na sequência, fazer a canalização, todo o movimento de terra, e, em geral, a gente fazia a implantação de uma unidade habitacional, né, com alguns blocos habitacionais, na ordem de 200, 300 habitações, alguns maiores, alguns menores, e também áreas de parque, com aparelhos sociais à disposição para as famílias. Como consequência também dessa remodelação, a gente tinha questões de viário, viadutos, alguma intervenção na malha viária local, né? E também nesse contrato a gente tinha uma outra frente bastante importante, que era a captação de esgoto, a rede de captação de esgoto, que Manaus, à época, tinha muito pouco, né? E ainda é um desafio para a cidade, claro, mas a gente fez lá execuções de muitos quilômetros de esgoto. Então, dentro desse cenário, dividindo novamente, então a gente tinha as redes de esgoto, o movimento de terra, né, que era algo significativo, o movimento de terra / demolições, era algo bastante intrínseco, uma atividade na outra. Tinha as obras das obras de áreas especiais, dos viadutos e sobretudo os viadutos, e também as habitações, né? Então a gente, num primeiro momento, a gente focou dentro das nossas fases de implantação. Acho que foi um desafio importante que a gente teve no Igarapés, que o primeiro passo foi acreditar na cultura ali, né? Fazer essa mudança de mindset do time, começando por mim como líder e todos os envolvidos, né? Como eu disse lá atrás, um pouco antes, esse contrato ele já existia, e era uma sequência de contratos. Então a equipe, o time, Cora, né, a equipe base era a mesma, e era um contrato de resultado, né, um time vencedor pelo resultado. Então a gente iniciar uma cultura Lean, né, sair do resultado pelo resultado, mas ir para o processo, o resultado ser uma consequência do melhor processo, foi um grande desafio, né? Eu me lembro de muitas reuniões e treinamentos, o que a gente fez para envolver as pessoas, né, nessa cultura Lean, de mostrar valor, de foco no resultado, melhoria contínua, né, questão de desperdício oculto, evidente, valor agregado. Essa cultura foi um grande desafio, né, até porque a gente estabeleceu, e isso foi muito bacana, a gente começou a parte gerencial, né, entendendo assim, pois, como é que funciona o gerenciamento, como é que são os controles que a gente tem, qual é o nível de controle de processos que a gente tem. Então, e qual a qualidade das nossas reuniões, da nossa agenda, isso tudo a gente investiu um tempo, e isso foi muito bacana, porque sem isso não tinha suporte para a gente ir à ponta, né? Suporte para levar o time para dizer, olha, a gente sempre fez, a gente deu o resultado, mas a gente acredita
com toda absoluta certeza que existe uma maneira de fazer melhor, né? Kaizen, a gente tem que estar imbuído desse espírito de melhoria contínua, né? De agregar valor o tempo todo, né? Então, esse foi o principal desafio, né? E depois dessa cultura, que, claro que eu não posso afirmar que a gente conseguiu estabelecer uma cultura longeva, que todo mundo aderiu facilmente, claro que não, né? A gente sempre tropeçando, né? Porque isso é todo dia. Até hoje, né? Vai fazer o quê? 8 anos já, né? Quase 8 anos. 8 anos depois, e não muda, né? Assim, é porque como a obra, ela, pro bem ou pro mal, ela tem início, meio e fim, né? A gente está sempre mudando de equipe, mudando de lugar, mudando de meio ambiente, né? E essas coisas muito particulares aí da construção, que o Lean tem que estar sempre aí atento e vendo essas questões de diário. Então a gente está sempre criando de novo, né? Iniciando, performando, entregando e começando de novo. E esse início e fim, a gente acaba perdendo alguma coisa. Então todos os dias. E a gente elencou lá alguns processos, sobretudo aqueles que a gente achava que daria tanto resultado financeiro, como também resultado de aprendizagem de equipe, né? Então eu me lembro de a gente fazer os treinamentos de planning, né? Essas coisas bastante lúdicas à noite, né? Tinha que motivar a equipe, porque depois do dia estava lá o pessoal da IOPEX, o Marcelo, né? Que estava muito com a gente, né? Fora do horário, à noite, a gente ali, mas a turma envolvida, porque quando a equipe começou a enxergar que existia realmente uma forma não diferente, né, mas uma visão diferente de fazer, né, assim, agregar valor realmente no processo, o resultado ser muito mais uma consequência do processo, as pessoas começaram a trazer as ideias, né, assim, olha, acho que aqui a gente pode melhorar esse processo, aquele processo, e aí junto com o time da IOPEX, a gente elegeu, e eu me lembro muito bem a questão lá nas habitações, né, a gente teve um trabalho bacana. Porque o que acontece? Como eu disse, já vinha uma equipe há muito tempo, os processos estavam bastante estabelecidos, existiam desperdícios ocultos, assim, bastante, né? Fora aqueles evidentes. Então a gente depois que a gente fez o balanceamento das equipes, né? E tinha aquela questão da equipe ser muito rígida, né? Você tem o ajudante que é ajudante, né? Que é só ajudante. Tem o pedreiro. Pouquíssima multifuncionalidade, né? Exatamente. Então, quando a gente criou o balanceamento, assim, olha, esse cara tem que ser mais que ajudante, né? Uhum. Ele tem que ser um ajudante que faça isso também, porque ele fica ocioso. A retroescavadeira, a gente tinha uma por equipe à época, eu me lembro. Se a gente fizer um TACT aqui e com as equipes trabalhando de forma próxima nos bairros, né? Isso aí eu estou falando da rede de esgoto, né? Que a retro vem, abre. Aí tem todo um trabalho de instalação da tubulação, depois ela volta no final. Então a gente criou um TACT com 2 equipes para que a gente conseguisse aproveitar os equipamentos, e isso melhorou tanto a produtividade quanto o custo, né? Impactou positivamente. E também na questão dos acabamentos, a gente focou nos acabamentos das edificações também. Então, a gente criou um modelo, né? Reduzido, assim, para a equipe, uma área específica, e depois dali a gente multiplicou para as outras frentes, né? Então, assim, foi bastante de sucesso, e eu diria que o sucesso principal que ficou, porque hoje ainda a Andrade Gutierrez tem contratos, né, com o mesmo cliente, com o mesmo tipo de obra, né? É uma outra sigla, mas a obra continua, e aquela semente lá de trás que a gente teve foi cultivando, né? Foi crescendo, e até hoje a gente tem. E isso veio para a empresa como um todo, claro. A gente tem as equipes focadas nos kaizens e melhorando mais. Então hoje a produtividade que tem nas redes de esgoto é melhor do que aquela que a gente tinha em 2012, que era melhor do que a gente tinha em 2010. E a melhoria contínua que você vê se perpetuando, né, na empresa, e porque também a gente tem até hoje as pessoas, alguns encarregados, né, a gente chama de chefe também de seção, daquela época ainda estão na empresa, né, e trazem isso com eles. Então isso foi bastante legal, né, foi um aprendizado. Com certeza. Conseguiu. Eu lembro que na época, né, quando a gente inicia um projeto, uma das coisas que eu até conversei com o Grajedo, conversei com o Rafael também, queria até
saber a sua opinião, né? Hoje, eu pessoalmente, é algo meu, tá? Você não vai ver isso em lugar nenhum. Depois eu posso te explicar os porquês aí. Eu tenho chamado de Lean Construction 4.0, por conta da evolução que a gente teve e para a gente não comparar mais com aquele Lean Manufacturing que a gente fazia na construção, né? Que é o que geralmente a gente vê no mercado aí. Esse Lean 4.0, né, o Lean Construction 4.0, em algumas empresas, como na Andrade Gutierrez, ele está sob um guarda-chuva, né, que vocês aí chamam de excelência operacional, muitas empresas chamam também do mesmo nome, mas essa nomenclatura, ela não é nem a parte mais importante, nem a menos importante. Eu estou dizendo só porque... onde é que eu quero chegar? Quando a gente começou a fazer o Lean na obra, a gente tinha lá um diagnóstico, muitas empresas começam o Lean fazendo um projeto piloto porque o início é geralmente, né, a parte de produtividade, porque o cara precisa mostrar para a empresa que aquela frente ou aquelas frentes vão dar um nível de entrega, né, em relação à produtividade, prazo, qualidade, e tudo vai revertir para um certo avanço da performance, aumento da performance, redução de custo ao mesmo tempo e tal, porque vê-se muito a parte financeira. A pergunta que eu queria te fazer era a seguinte, fiz a mesma, né, como eu disse, para o Grajedo e para o Rafael. Como é que você vê, assim, se você tivesse que hoje, né, nas suas obras aí que você coordena e tal, começar o Lean do zero, como é que você faria? Você faria numa frente? Você começaria por algo maior, institucional, vamos chamar assim, empresarial, para depois ir para uma obra para implementar alguma coisa? Como é que você implementaria algo que pudesse ser levado aí para as obras? Porque, na verdade, não tem receita de bolo. Hoje existem abordagens de projetos diferentes, né? Eu vou, depois que você responder, eu vou dar a minha opinião também, porque eu acho que é importante. Muita gente me pergunta, tanto aqui pelo canal quanto pelas redes sociais, como é que eu começo, como é que a Andrade começou, como é que o outro cliente começou e tal. E, como eu disse, não tem receita de bolo, mas eu queria até ouvir a sua opinião nesse sentido, que eu acho que é importante aí depois desse tempo todo, né? E até hoje praticando aí os conceitos do Lean nas obras que você faz a gestão. Assim, por vivência, depois que eu saí do Igarapé, que era uma obra 100% Andrade, passei em outros contratos que a gente tem com sócio, né? A gente, naquela época, trabalhava com consórcio. Eventualmente podemos ter outros consórcios, claro que sim, e também obras muito terceirizadas. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho em mente sempre é deixar claro que a empresa, e a Andrade sendo líder, né, ou a Andrade subcontratando um serviço importante, a empresa segue um guarda-chuva e uma orientação de cultura Lean. Né, eu digo isso até por vivência, por exemplo, no Igarapé a gente tinha um terceiro que tinha uma parte importante do contrato, que era a parte de terraplanagem, que a gente podia ter um ganho financeiro bacana, e por forças contratuais a gente não conseguiu implementar aquilo que a gente queria. Então, assim, a primeira coisa é, de partida, na minha opinião, a gente ter claro para todas as partes, e isso inclusive para o cliente, que a gente tem uma filosofia Lean de trabalho. Então, isso posto, a gente segue, né, evidentemente uma filosofia e suas ferramentas. Para a ferramenta, nos projetos que eu tive, né, aqueles que não tiveram tanto sucesso por serem consórcio, ou aqueles também que a gente conseguiu, ainda que em consórcio, implementar, eu sempre tenho em mente que a gente tem que começar com planejamento. Então, assim, o Plane é uma ferramenta que eu não abro mão. Eu acho super legal a metodologia que a gente utiliza de envolvimento de todas as equipes, né? Então, o planejamento não é só do setor de planejamento, mas ele é o planejamento do empreendimento. Então, ele é do diretor do contrato, ele é da produção, ele é do suprimento, ele é do cara que faz lá na ponta, o encarregado, né? O last planner. Assim, então, nessa evolução que eu tive, eu começaria sempre focado no planejamento, com as ferramentas de Plane, que eu acho que são espetaculares, né? A experiência que a gente tem do Six Week nas obras, né? É muito importante, porque estar com o planejado, né? Estar com a frente disponível para poder executar o planejado na produtividade, na condição, é fator super importante, tanto para custo, né, quanto para atingimento de metas e, por consequência, prazo. Então, eu começaria sempre
pelo planejamento com essa abordagem e com todas as ferramentas do Pool Planning. Esse seria o meu foco inicial. Também traria para dentro do meu contrato, né, e isso eu tento fazer, as lideranças, né, assim, motivar as lideranças. Como eu falei um pouco tempo atrás, você até enfatizou, né, a minha fala. É todo dia, né? Então, assim, criar a cultura Lean e um checkpoint nas reuniões que a gente tem nas torres, porque também a reunião de torre é algo que é uma cultura que foi uma prática que eu aprendi lá no Igarapé, né, nas obras do Igarapé, a torre de controle, claro que de uma forma, né, mas conceitualmente é basicamente o mesmo, mas a forma é um pouco diferente hoje, mas as reuniões de torre, né, com o engajamento das lideranças, e aí é o ponto que é aquela ocasião, né, na rotina da obra, que o diretor do contrato tem para estar verificando tanto performance quanto empenho, né, assim, dedicação e entrega ao que a gente quer, tudo que está dentro do Lean, né, e aí a gente fala de produtividade, a gente fala de custo, enfim, de todas essas coisas. Então, eu voltando, né, focado sempre no planejamento e numa gestão de engajamento das lideranças, né, cobrando deles que isso se espraie nas suas equipes, né, e sendo claro, liderando sempre pelo exemplo. Esse perfil e esse roteiro a partir do planejamento é o que de experiência minha que deu certo, né? Legal, um contrato muito bom. que nós passamos aí. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque hoje o IOPEX fez aí 67, 66 obras, se eu não me engano, projetos não só de Lean Construction, mas voltados para projetos. Inclusive, alguns nem foram de obras, tá? Quando eu chamo projetos, é porque tivemos também projetos na área de gerenciamento de obras, fizemos projetos na área de compras, na área de vendas, na área de várias áreas administrativas. Então eu conto como projeto porque foram projetos, inclusive alguns deles até extensos, não só aqueles voltados para a obra em si, né, para produção, vamos dizer assim, com foco na produção. E depois desse tempo todo aí, vai fazer quase 11 anos, né, que a gente está só aqui no Brasil, e vão fazer 13 anos que eu trabalho com Lean em construção. Hoje em dia eu tenho optado nas obras nas construtoras, né, nem nas obras, mas nas construtoras que eu tenho entrado, e cada vez mais eu tenho ido para as pequenas e médias por necessidade deles, né, porque eles estão vendo também que se o ganho para uma grande construtora pode ser né, na verdade, gigantesco, para uma pequena e para uma média que os custos estão muito mais enxutos, os resultados são gigantescos também, né? Então, o Brasil está enxergando que o Lean Construction está indo numa direção legal. E como eu tenho recebido esses convites aí do ano passado para esse ano e tenho feito algumas visitas, a melhor abordagem que eu tenho encontrado vai um pouco de encontro com o que você falou aí, da sua experiência. Eu tenho começado pela gestão, que a gente chama de gestão por processos, né? Que é estruturar a sala OBEA, que é estruturar a sistemática de gestão da obra, porque muita construtora grande já tem uma certa sistemática que está muito na mão do diretor do contrato ou do gerente do projeto, né? Mas ela não tem uma sistemática do que ver, do que medir, de quando conversar com quem, para usar qual ferramenta. Então a gente começa por aí para que as pessoas saibam, né, o que fazer ao longo da obra que vai vir do Lean, né? E depois, sim, a parte de Pool Planning, programação do TACT e controle da rotina. Hoje eu chamo essas 4 metodologias, né, o GPPC, gestão por processos, Pool Planning, programação do TACT e controle da rotina, de ciclo da excelência, porque ele precisa começar no início de uma obra e ir até o final ininterruptamente. As outras metodologias que a gente tem e as outras diversas ferramentas do Lean, a gente tem que trabalhar em paralelo a depender do tipo de frente de serviço, né? Por exemplo, antes mesmo da obra começar, eu trabalho com estratégia de operações, que é a estratégia do projeto, né, da obra. Depois, quando a obra está começando, eu entro com o Lean Project Design, que é uma metodologia nova que a gente desenvolveu há 3 anos atrás, mais ou menos. E assim vai. Aí a gente vai entrando com algumas metodologias sequenciais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque
antigamente, isso você vai... lá no IGAN não deixou de ser assim também, né? Tinha-se muito viés da produtividade na mão, né? Eu vou fazer o Lean para ganhar produtividade. Eu sei que ganhando produtividade eu vou fazer mais rápido e melhor, talvez eu ganhe prazo, nem sempre esse aumento da velocidade de uma frente ou alguma coisa assim quer dizer que lá no final eu vou compensar o prazo que eu perdi, mas né, a tendência é que seja essa. Mas para responder para quem está nos vendo e nos ouvindo aí, que nem sempre essa iniciativa de se iniciar com foco em produtividade é a melhor. Porque às vezes a empresa não está nem estruturada para ter um projeto de linha ainda. Né? Hoje a Andrade tem uma equipe de excelência operacional, que são como se fossem consultores internos, que apoiam, os gestores já estão treinados, já vêm de projetos de anos e tal. Agora uma média empresa, e principalmente uma pequena que tem poucos recursos internos, né? Ela vai sofrer muito mais porque ela não tem nem a sistemática de gestão, vamos dizer, estruturada com olhos do Lean, né? Então, a gente prefere começar desse jeito para que a empresa tenha robustez para manter as coisas com o tempo. Porque se eu faço um workshop de produtividade e tal, ele vai dar resultado pra caramba, né? E você vê, você estava lá naquela época e hoje em dia você vê isso também. Dá-se muito resultado, meio que instantâneo ali, mas nem sempre a gente consegue perpetuar, porque nem tudo é padronizável de uma certa forma ou replicável, né? Para as demais frentes, e aí você leva um tempo para estruturar todo o planejamento e tal, e acaba se perdendo porque só fez aquele foco naquele Kaizen, né, específico ali naquela frente. Não sei se está de encontro aí com o que você está vivendo atualmente. Não, está absolutamente de encontro, né? Eu até acabei fazendo uma reflexão do kickoff da obra para frente, mas é importante aqui na Andrade Gutierrez, né, a gente tem uma gerência de engenharia, inteligência de proposta, existe uma rotina, né, desde que o comercial traz a oportunidade, né, existem gates, existem processos, né, para que isso se transforme numa proposta e eventualmente num contrato, né, então existe um ciclo de vida prévio ao kickoff, né, da obra em si, e a gente tem algumas oportunidades dentro desse processo, e eu gostaria de destacar uma delas, que a gente tem formalizado dentro do processo, e a Andrade tem formalizações, isso que você comentou, prévia à obra e dentro da obra, né, as rotinas, os acompanhamentos, né, as agendas todas são bastante divulgadas e conhecidas pelo diretor de contrato, que, entre outras responsabilidades, tem a de fazer acontecer. Mas é importante, assim, dentro dessa maturação da proposta, a gente tem um workshop de engenharia de valor, né? Porque a gente sabe, né? A gente entende como um valor, uma realidade que, se a gente atuar, quanto antes a gente atuar no projeto, seja uma solução por troca de troca de solução, estou me repetindo aqui, né? Mas trocar um corpo de barragem de CCR para terra, enfim, núcleo de argila, qualquer coisa que pareça, quanto mais cedo a gente conseguir entender a engenharia de valor, mais oportunidade de ganho a gente tem, né? Tanto nas questões financeiras e de custos, ou até para competitividade, para chegar lá para o cliente conseguir estar dentro do CAPEX dele, do target price que ele está buscando, né? Sim. Que ele colocou, né? E também para a engenharia nossa de valor, de processos dali para frente, do kickoff para frente, né? Então, isso que você falou é fundamental, né? E até para fazer a passagem de bastão, né, Ricardo? Porque nem sempre a equipe que trabalha lá atrás, antes da obra começar, vai ser a equipe da obra, né? Isso é um problema em algumas construtoras. Eu diria que na maioria delas, aqui na Andrade, a gente tem por determinação, né, de praxe, não, mas a gente teve até uma discussão ampla sobre isso, né, porque assim, quanto antes, então hoje a gente busca, claro que nem sempre é possível, mas que a equipe, eu não falo só do gerente de contrato, aí depende, o tamanho da equipe depende da complexidade do projeto, eu não estou falando de valor simplesmente, né, mas da complexidade do projeto, assim, qual é a equipe que tem que estar agora para que a gente tenha um fluxo contínuo da informação, né? Não ter um checkpoint assim, olha, daqui até aqui foi a engenharia
de proposta, a inteligência de proposta que estudou, e daqui para frente são vocês da obra. A gente quer ter uma intersecção dessas pessoas que garanta o fluxo da informação, do que foi concebido, né, do planejamento, porque num passado não tão distante, era comum a gente começar uma obra e falar assim, bom, agora vamos planejar a obra, né? Como é que a gente vai fazer essa obra que a gente ganha? Já que ganhou, vamos começar a planejar, né? Aí já era. Agora tá na nossa mão, né? Vamos resolver. Mas isso a gente tem buscado, e a gente aprende todos os dias, essa busca da preservação do fluxo contínuo, né? Da informação, né? Das premissas, do que foi pensado, né? Do projeto, desde da sua internalização como uma oportunidade, até que vire efetivamente um contrato e depois uma entrega de obra, né, uma entrega de um empreendimento para o cliente. A gente tem buscado ter uma equipe, né, e aí, como eu disse, conforme a complexidade, às vezes pode ser só o gerente de contrato mais o planejamento, ou mais a produção, ou mais a engenharia, e aí vai depender da complexidade, do tipo de projeto, mas a Andrade tem como objetivo trazer essa equipe para dentro do estudo da proposta, para que ela até que se viabilize, e esse time faça a execução para que o fluxo e os conceitos não se mudem. Não ter aquele negócio de planejar de novo depois que a gente ganha. Você falou das reuniões e da estruturação gerencial, acho que isso é passo 1. E não foi diferente de ganho. Eu comecei falando isso, né? A gente investiu um tempo em, poxa, como é que a gente vai, como é que a gente estrutura, né? Como é que a gente faz para ter, e acho que foi um grande valor, né? A gente teve resultado de produtividade, sim, mas de lá criou, né? As pessoas que saíram daquele contrato e foram para outros levaram esse entendimento, esse aprendizagem, e os que ficaram lá deram continuidade. Eu acho isso bacana. Assim, é importante. A condição zero para a gente começar a querer falar de Lean. Se a gente não souber, se a gente for na produtividade, que é a ponta, né, ou mais à frente pelo menos, sem ter a estruturação do gerencial e sobretudo dos conceitos e dos propósitos de cada uma das ferramentas do Lean, a gente provavelmente não vai ter um resultado constante, né? A gente vai ter soluços de resultado, mas não sem a base, né, sem uma base que garanta uma plenitude maior, né, de continuidade. Uma replicação, né, porque tudo bem que obra é algo quase que exclusivo, né, muito provavelmente você vai fazer 2, 3 obras iguais, a não ser que você seja uma construtora que tenha projeto padronizado, né, não sei, o que também hoje em dia é muito difícil, né. Eu te falo, olha, eu trabalhei em 3 projetos de hidrelétrica no mesmo rio, uma barragem ajuizante da outra, com projetos absolutamente muito parecidos, e a gente vivia os problemas novos, mas muitos problemas antigos, né? A gente recorria aos problemas que a gente tinha tido. Então, é aquela coisa, a gente ataca, né, lá do conceito, né, a gente fazia ações de correção, mas não tanto de corretivas, né? A gente não tinha tanto esse viés, apesar de buscá-lo, né, mas a gente não tinha tanto isso. Então, a obra é isso, a comunidade em volta é outra, né, o meio ambiente é outro, o cliente é outro, o prazo às vezes é outro, apesar de ser o mesmo objeto em si, né? Verdade. Então, existem muitas variáveis, né? A região o ponto geográfico que você está ali é diferente, você está no sul do Pará ou você está no norte de Minas, assim, são coisas que interferem e muito, né? A cultura local, isso tudo está dentro da obra, isso são variáveis, né, muito grandes para você ter uma receita única, né? Então, assim, você tem que levar a cultura, né, e com a cultura e o propósito bem estabelecidos, você vai buscar os caminhos que atendam às necessidades específicas daquele teu contrato. Show de bola. Isso que é bacana. Na época eu lembro que você comentou, né, do desafio com as pessoas, a gente trabalhou na parte de também da produtividade, planejamento e tal, mas não sei se você sabe, acredito que você não saiba do que eu vou te falar agora, mas hoje eu trabalho com o que eu chamo de mentoria consultiva, né, que é trabalhar com algumas técnicas de mentoring aí, de uma formação que eu fiz fora, com a consultoria, né, que a gente já tem um pouco de know-how aí de algum tempo como consultor, juntando as duas coisas aí, mas trabalhando de uma outra forma, né? Eu não fico mais... nós chegamos a ter 30 e tantos consultores espalhados aí por projetos em países diferentes. Hoje em dia eu trabalho
com parceiros, mas quase que 99% sozinho, com gerentes, com diretores de contrato, com CEOs, né, donos de construtoras, formando pessoas, dando bastante treinamento. Esse ano vão ter aí algumas coisas online também que a gente vai lançar no mercado. Muito em breve vai ter o grupo de implementação, que é um grupo que eu vou montar, que vão ter aí 4 encontros anuais, acesso a materiais online, aulas quinzenais online e ao vivo. Então a gente está montando uma outra forma de entregar conteúdo, né, para quem precisa, porque tem muita construtora média e pequena, principalmente no Brasil, e que não tem acesso porque está longe, né? Está longe de São Paulo, está longe do Rio, dos grandes centros onde o acesso à informação seria teoricamente um pouco melhor, né? Um pouco mais rápido. Então, mais disponível, a minha missão de, não só profissional que eu falo hoje, mas de vida também, graças a Deus, a gente já conseguiu, né, um avanço grande aí na parte profissional, e agora eu acho que vale a pena a gente comunizar um pouco do que a gente aprendeu aí, tanto com a Andrade quanto com diversos clientes aí, não só obras, mas da indústria da construção, vamos chamar assim, né? Trabalhamos com fornecedores, gerenciadoras e tal, uma série de outras empresas, e levar esse conhecimento para frente, né? E, tanto em forma de treinamento quanto palestras e tal. E aí, só para te dar uma notícia que eu acho que você não sabia, que eu não sei se você se lembra, no projeto do IGAM, foi o primeiro projeto que eu fiz um esboço de coaching de Lean Construction para multiplicadora de vocês lá e para 2 ou 3 pessoas. E esse modelo que nasceu naquela época, né, foi base para esse modelo de atuação que eu tenho hoje. Legal. A gente teve que exercitar lá algumas coisas voltado para formação das pessoas em si, né? Não só dar aquele treinamento lá para o colaborador, fazendo simulações e tal, mas como é que eu formo um gerente, formo entre aspas, né? Como é que eu capacito aquele gerente, qualifico aquele gestor ou um multiplicador, um expert interno, que é o que eu estou chamando hoje, né? Para que ele não só saiba das ferramentas e das metodologias em si, que é o que, num primeiro momento, a maioria das pessoas tem interesse em aprender, né? Mas como é que eu faço com que ele aprenda a puxar projetos de Lean dentro da própria empresa? Porque é um desafio, né? Como é que eu começo? Que ferramenta eu uso quando? O tipo de obra que eu tenho modifica a forma de pensar de início, meio e fim. Então tem uma série de coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, que é o que eu tenho batalhado aí hoje. O que vem de encontro, viu, o Evandro, Evandro, o que vem de encontro pela minha história, eu falo por mim, mas eu vejo aí em outros colegas aqui da empresa e de outras empresas, e das empresas menores também, porque tive contratos aqui associado com empresas menores aqui em São Paulo, e eu me lembro, e esse approach do mentor é muito importante, porque eu acho que é ele que vai dar sustentação para o gerente, né, conseguir levar à frente um projeto dessa envergadura, que é a cultura Lean, né? A cultura é sempre difícil, nós falamos disso já aqui no começo, mas eu me lembro que uma das oportunidades, a gente estava na minha sala lá em Manaus, e eu falei para você assim, Evandro, né, eu preciso aprender essas ferramentas de Lean, né? Aí você disse, não, curte, Lean é uma cultura, né? Você tem até as ferramentas que suportam, mas Lean é uma cultura. Eu me lembro bem dessa frase, assim. E aí ele falou assim, isso eu não te ensino do dia para a noite, né? Isso nós temos que ir caminhando, né? Com o tempo nós vamos conversando e você vai enxergando os valores, os propósitos da cultura, né? Aí só assim você vai se aculturar. Não existe uma frase que eu vou te dizer, Lean é isso. Eu me lembro bastante desse ponto, porque como era algo novo para mim, e a gente tinha, internamente, claro, eu mesmo tinha essa pressão sobre mim, de que eu quero reformar e dar o resultado mais rápido possível, eu tenho que entender disso, né? Eu tenho que entender desse Lean, eu quero entender assim para amanhã, né? E a coisa não é assim, né? Cultura você não muda do dia para a noite. Então eu acho isso bastante bacana e acho que vem de encontro à realidade do mercado, ainda sobretudo do setor de construção. Era para eu ter feito isso desde o ano passado, mas como o mercado não reagiu, e ainda não reagiu como a gente gostaria, na verdade, né? Mas não dá para adiar mais, até porque eu também tenho os meus propósitos enquanto empresa, né? A gente quer colocar
conteúdos no mercado que sejam agregadores. Estamos começando por esse canal aqui no YouTube, as redes sociais, Instagram e LinkedIn. E, ao mesmo tempo, começar a exercitar no mercado uma rede que a gente consiga envolver pessoas. Por exemplo, uma das próximas coisas que eu vou criar agora em março vai ser um grupo dentro do LinkedIn, né, fechado, para aquelas pessoas que queiram participar com a gente de possíveis fóruns em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, em algumas capitais do país, né, para trazer aqui para o Sudeste ou em algum lugar do país também. Isso a gente pode ver mais para frente, né, a facilidade disso acontecer na prática. Cases de sucesso onde as pessoas possam se conversar mais, né? Eu estou dizendo isso porque a indústria faz isso há muito tempo, a indústria mesmo, né? Principalmente a indústria automotiva e outras empresas industriais. Por quê? Porque eles aprenderam com o passar dos anos, e isso muitas das empresas da construção não têm esse viés ainda. Talvez, né, vocês da Andrade, por já estarem aí com um pouco mais de know-how e anos aí implementando o Lean, o próprio Gajeda falou isso no podcast dele, né? Não adianta, você pode vir aqui, copia tudo que eu tenho aí, meus quadros, minhas ferramentas e tal, e tenta levar para sua empresa, que não vai ser igual, porque a cultura do seu jeito de pensar, os seus contratos, a sua negociação, tudo seu é diferente do meu, né? E hoje na indústria é assim, né? A Toyota abre as portas lá, a Porsche abre as portas, todas as empresas abrem as portas, cara, entra aí, pode copiar tudo. Só que não é copiando que vai se conseguir ter o mesmo resultado, ou um resultado tão bom, né? A cultura está numa mescla entre processos e pessoas e metodologias e ferramentas que você tem que criar o seu para o seu mundo. E aí hoje é o que eu estou tentando fazer, né? Eu acredito que muitas das construtoras, pelo menos várias com as quais eu tenho conversado, já estão um pouco mais preparadas, não estavam há alguns anos atrás, né? A gente ainda tinha aquele lance, ainda tem, mas agora é menor, né? De que eu vou contratar um consultor para me dar resultado rápido, de produtividade, prazo, e aí vem junto, obviamente, a parte de custo, porque eu quero reduzir custo, para eu ter uma maior margem lá no final do projeto, ou no mínimo entregar sem atraso nenhum. Tudo bem que isso ainda é verdade, né? A gente quer um apoio externo para conseguir alavancar os resultados. Mas se você quer que algo fique para sua empresa, que daqui a pouco você nem precise mais do consultor, do mentor, seja lá do que, né, desse apoio externo, você vai precisar fazer uma tarefa de casa e desenvolver algo para você, né? E é essa atuação que eu estou procurando fazer aí com os donos de construtoras, com os diretores e tal, porque eu sinto que tem um gap pesado aí de sair daquele lance do operacional. Porque hoje, se eu der 2, 3 treinamentos aqui para as pessoas fazerem um workshop, implementar um pool planning, as pessoas vão lá e fazem, né? Lógico que vai ter um tempinho aí das pessoas aprenderem e tal. É muito mais fácil e rápido se aprender uma ferramenta ou uma metodologia e praticá-la, né? Ou seja, implementar na prática, do que criar uma cultura onde eu consiga falar para o gestor o que ele tem que fazer, quando, como é que ele vai liderar, o que ele tem que conversar nas reuniões, como é que ele vai puxar, qual o melhor número para aquele tipo de obra, para ele fazer uma certa gestão. Então tem coisas que a gente tem descoberto aí que tem sido interessantes, né? Que até diferem um pouquinho do Lean da indústria. Por isso que eu tô tocando nesse assunto aí. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, Ricardo, só para a gente não perder o viés aí da experiência, saindo um pouquinho do projeto IGAN agora. Como é que estão os seus projetos aí? Você está ligado hoje em algum projeto específico, mais de um? Como é que está a tua atuação aí em 2020? Não, hoje eu estou no desenvolvimento, né, de um negócio, estou estudando, né, estou desenvolvendo um projeto grande, né, na América Latina, dentro da área de energia, com previsão de concretização desse projeto para o ano de 2020, né, e buscando sua execução em 2021. Eu não tenho dúvida, e aí a gente faz, quando eu digo desenvolvimento do negócio, a gente tem tantas questões comerciais quanto técnicas, e dentro da inteligência de proposta, todo o arcabouço, né, da filosofia a gente tem, porque a gente já tem isso dentro de casa, aqui na Andrade, mas a gente está sempre revisando, porque a melhoria é contínua, né? Claro, isso eu estou falando o óbvio. Então, esse foco, a gente leva aqui o workshop, como disse, né, de engenharia de valor, essas questões todas, a gente conseguir buscar aquele target do cliente ou o melhor custo para ele, e a gente tenta percolar desde
entender o negócio dele, né, o que é geração de valor realmente para ele, para fazer uma proposta que busque esse match, né, daquilo que é valor para ele com aquilo que nós estamos querendo entregar para ele. Então, hoje eu me divido entre o Brasil, né, e o exterior, mais ou menos aí na razão de quase 50% do meu tempo, mas focado aí num grande empreendimento, né, de envergadura, né, no setor hidrelétrico, com um cliente importante na América Latina. Muito bom. E o que você tem, o que mais dessa parte, obviamente agora é a sua fase de estudo, né? Vamos chamar assim, para resumir bastante aí. Exatamente. Lógico que vocês estão fazendo várias coisas aí. Mas assim, o que vocês utilizam em relação até o que vocês, que a Andrade evoluiu em termos de linha aí nessa fase, e o que você, se caso ganhar a obra, não precisa nem falar qual como é que vocês vão iniciar, quais são os próximos passos aí para o início dessa obra que tem a ver com esse tema, né, Lean e excelência operacional aí dentro da Andrade? Como eu disse, assim, a gente internamente, né, nessa fase, a gente já envolve a nossa equipe de excelência operacional, então a gente já passa pelos principais processos, né, a gente já faz um plan, busca um balanceamento, pacteia as principais atividades, né, aquelas que tem, porque claro que a gente ainda não consegue entrar no nível do detalhe, porque nós temos só um projeto básico, ou por enquanto um projeto de viabilidade, mas enfim. Mas a gente já envolve, né, então aqui na Andrade é rotina, a gente já envolve a turma da excelência para nos dar o apoio, a gente faz essa discussão de experiência, como que vai ser o plano de ataque da obra, a gente passa por um planejamento com base, né, no pool planning. Então isso tudo já acontece agora, para a gente chegar na obra, ter que fazer os ajustes mínimos possíveis, pelo menos naquilo que está no caminho crítico da obra, né, dentro do planejamento, e aquilo que tem os maiores pesos, né, numa curva ABC aí de custo, e aquilo que pode impactar mais em prazo. Então, isso a gente já faz aqui. O outro ponto, e aí vou ser repetitivo, mas isso é uma preocupação muito grande, né, a gente está desenhando ter alguns parceiros, né, subcontratados, e essa questão de rotinas que a gente tem, né? A cultura a gente não consegue colocar no contrato, né? Mas está dentro da rotina nossa de plano, de participação, de tudo aquilo que a gente precisa, de experiências de outros contratos que a gente, por força contratual, a gente não tinha como, cara, eu não posso, eu não tenho cara, tá fora do meu horário, enfim. Isso está dentro, né? Isso faz parte da nossa negociação contratual, né, para o terceiro. E, eventualmente, se for um contrato que se desenhar com um consorciado, com liderança da Andrade Gutierrez, também isso é contratual, né? A gente não quer viver os problemas que vivemos em outros contratos, quando essas questões ainda estavam se iniciando na empresa, né, e o valor se tornou cada vez mais premente. Depois a gente precisa levar isso para aquele consórcio, mas a gente não é líder, então existia, ou era líder, mas não tinha isso lá desde o início, né? No acordo operacional. Então, como é que tem sido essa receptividade aí por parte dos terceiros, não, desses parceiros? Assim, o primeiro momento, que quando você fala em processo, né, e parar, assim, fazer uma reflexão, que precisamos fazer um plano, o cara vai ficar mais caro, né? Pô, não tenho gente para isso, pô, eu não conheço, meu cara não é treinado, vou ter que custar dinheiro. Então, isso eu estou falando das empresas menores, no primeiro momento, tá? Da experiência que eu tive com consorciado com empresas menores ou com um subcontratista menor. Então, o primeiro passo é esse. Então, você tem que mostrar para ele que, na verdade, é um investimento que se paga e dá resultados, né? E aí, a gente envolve o terceiro, de novo, né? O envolvido, né? Seja quem for a parte interessada, para mostrar para ele que o que a gente como empresa jamais traria um processo que não dá resultado, seja ele qual for, financeiro ou administrativo, mas no fundo agrega resultado para o negócio. Então a gente tem, no primeiro momento, o cara assusta, né, das empresas menores. As empresas maiores, a gente tem uma questão às vezes de competição qual metodologia vai usar, se é a minha, se é a sua, e aí a gente
eventualmente faz uma negociação, mas mantendo o propósito, né? Algumas ferramentas a gente pode adaptar de uma ou de outra empresa, desde que atenda o propósito, né? Claro. Para cada coisa a gente tem um propósito. Então, existe essa negociação que acontece, mas assim, tem que acontecer, o melhor é que aconteça antes. Depois é sempre mais difícil. Então, enquanto os interesses estão na mesa e o interesse de ganhar um contrato é bastante comum, claro, e o resultado sempre vai ser, mas é a hora melhor você colocar na mesa, e quando a gente é líder, a gente tem por diretriz empresarial nossa, sermos lean, né? Temos excelência operacional em todos os nossos processos. Então, isso a gente traz para a mesa e firma um acordo formal, formaliza realmente que isso faz parte do consórcio da relação com o social. Isso é muito bacana. Muito legal. Até porque eu tenho, né, como eu disse, visitado algumas empresas menores, médias e pequenas e tal. Isso é um dos temas que a gente mais discute, né? Porque uma mudança de filosofia empresarial, do jeito que o cara negocia, e a maioria dessas empresas que não são tão pequenas assim, eu tô falando menores, mas não são tão pequenas assim, elas têm pessoas, né, super experientes, diretores da empresa que estão lá há 20 anos, 15 anos, né, engenheiros civis muito bem informados, né? Conhecem muito do negócio, do mercado, enfim. É um paradigma, né, porque não só esse, da parte de se trazer para o pool planning representantes que vão estudar e acompanhar a obra lá no início, né? Porque é o modelo colaborativo que a gente chama participativo que vai trazer o ganho, né? E fazer com que o último lá, que é o último planejador, como alguns gostam de falar aí do last planner e tal, consiga também ser atendido no momento que ele vai precisar, né? Dos recursos lá, tanto material quanto pessoas, enfim. Mas também de outras coisas, né? Hoje a gente tem obras que a gente trabalha com gestor de restrições, que é um cara novo que está desvinculado, inclusive, do planejamento para ser um cara neutro, e uma série de outros, vamos dizer assim, outros personagens, né, que o Lean trouxe para a construção, que são diferentes, inclusive da indústria, né? Que na indústria não tem. Na indústria você tem uma equipe de Lean interna, seja de excelência operacional, de Kaizen, cada empresa chama de um jeito. E como a indústria está fixa naquele local, os produtos são mais ou menos o mesmo, mudam, obviamente, a partir de um facelift ou de um outro produto novo, mas o local não muda, as pessoas são as mesmas, é gerenciavelmente mais fácil fazer essa coordenação, né? Na construção, muda-se tudo o tempo inteiro, inclusive ao longo da obra, né? No sentido da curva de ramp-up até o pico da obra, e depois para fazer o fade out aí e entregar tudo certinho, né? Que aí muita gente já saiu, quem entrou num terceiro que entrou lá no início não vai voltar nunca mais. Então, assim, tem vários desafios aí que a gente tem que atrelar. Isso a gente tem trabalhado para que essas metodologias que a gente está desenvolvendo, ou aperfeiçoando, ou unindo uma com a outra, funcionem aí para cada projeto. Mas vamos evoluir. Queria te fazer mais uma pergunta com relação a suas novas experiências aí. Quais são os dois, se você tivesse hoje que citar aí uns 2 ou 3 principais desafios que você vê à luz do Ricardo, não somente dos projetos da Andrade em si, tá? Amplia aí o seu horizonte um pouquinho agora, no sentido de projetos como um todo. O que você vê que hoje, para quem quer seguir nessa jornada do Lean, da excelência operacional, ou seja, né, mudando essa filosofia para uma filosofia mais de pensamento e de gestão enxuta aí, quais são os 2, 3, 4, não sei, principais desafios que hoje o Ricardo elencaria aí, que seriam principais? Assim, Evandro, eu começaria, né, quando você realmente adquire a filosofia, né, e você tem um papel importante como líder, né, e estou falando na posição de líder, é você instigar a sua equipe a buscar a solução. A gente, como líder, aquele líder do passado, a gente tinha quase como algo instintivo da solução, né? Não vamos fazer assim, vamos fazer assim. Está errado, o certo é esse. Aproveitando, usando
muito mais a cadeira, né, o cargo, do que o conhecimento do problema ali. Então eu acho que para quem quer seguir essa filosofia Lean, né, e ter equipes que realmente performem com essa cultura, ele tem que exercitar ali as perguntas abertas, né, buscar instigar a própria equipe da solução. Por que a gente faz assim? Esse é o único jeito de fazer. E se fizéssemos assim, e trazer a equipe, e isso você vai conseguir com Gemba Walk, indo na frente de trabalho, porque a decisão, o envolvimento, a decisão lá dentro do escritório, no ar-condicionado, ela não tem embasamento, né? Então, assim, eu diria, exercitar, sim, a liderança colaborativa, fazer com que as pessoas, os times busquem as respostas e não dar as respostas para ela, liderar pelo exemplo, né? Então, isso, quem não é visto não é lembrado, essa frase para mim vale quando a gente está falando de exemplo na obra. Então, o diretor do contrato tem que fazer o Gemba Walk, tem que estar na ponta, tem que conversar com as pessoas, tem que liderar pelo exemplo. Eu acho que esses dois comportamentos são necessários para a gente, se quisermos começar a mudar uma cultura, né? Então tem que partir do exemplo e tem que partir do envolvimento das pessoas, né? Dar oportunidades das pessoas darem a solução, não dar a solução pronta. Acho que isso é muito bacana. O mercado como um todo, eu vejo assim, hoje em dia, né, as margens são muito reduzidas, né? O mercado ainda está retraído, então os investidores ainda estão aí com a mão no bolso, né? Não estão botando o dinheiro na mesa, e para isso, então assim, a gente precisa estar com o menor custo, né? E a gente só vai conseguir o menor custo dentro do mercado se a gente reinventar processos, né? A gente crê que a melhoria contínua existe e tem que buscar, não é replicar aquele resultado por replicar, né? Assim, a gente tem que entender se aquele resultado foi bom e ele não pode ser ainda melhor, né? E como isso, fazer uma discussão profunda e buscar isso, porque hoje em dia, com o mercado como está e com as margens muito reduzidas, o investidor, ele tem o capital definido, ele não vai colocar mais dinheiro, ele tem um dinheiro que é o que ele tem para fazer o seu investimento, que é o que cabe no plano de negócio dele. Então a gente tem que caber dentro desse plano de negócio. Então a gente tem que buscar sempre, o tempo todo, tá com o menor custo, e eu acho que a gente não tem um caminho melhor hoje, se não ser pela excelência operacional baseado dentro de uma cultura. Eu acho que esse é um caminho irreversível, e esse é um movimento que a gente pode ver, quem lê o mercado, quem acompanha, vê que as empresas foram para esse caminho. Umas estão um pouco mais adiante, outras começaram um pouco, são seguidoras, outras são inovadoras, mas todas, de uma maneira ou outra, fizeram esse movimento, porque é o único caminho que se tem, né? Se a gente não performar... vai piorar, eu acho, nesse sentido, né? Piorar para o sentido positivo de ir para esse lado, né? Porque a gente vai ser, vocês, né, as construtoras, as gerenciadoras, quem participa aí da indústria da construção, do contrato em si, até o cara que fornece lá o concreto, a areia, seja lá quem for, vai precisar participar. A cadeia produtiva, ela vai ser trazida para esse lado, né? Eram os outros dois pontos que eu colocaria. Assim, a gente tem, como indústria da construção civil, a gente tem que entender que existe uma infinidade de benefícios digitais que a gente tem que trazer para a indústria da construção civil. Seja ela, não sei, ou amanhã pode ser o robô para colocar o bloco de concreto, ou usar as ferramentas de gestão por satélite, por drone, qualquer coisa. A gente tem que utilizar, né, todo esse arcabouço tecnológico para a construção civil, né? A gente tem que melhorar. Então, quando você traz isso, você sobe a barra, né, e seu profissional tem que ser melhor, né? Isso desenvolve as pessoas, acho que esse mercado, e isso tem que percolar pela cadeia inteira, que isso que você acabou de dizer. Eu acho que assim, nós temos que envolver o cara lá que fornece o concreto, como é que ele controla a umidade, como é que isso consegue ser online, como é que a gente evita retrabalho, como é que ele faz um fluxo que o concreto dele sai nesse trânsito louco de São Paulo, não atrasa a nossa concretagem. Então, isso tudo eu acho que a gente tem que buscar para performar cada dia menor, como você disse. No bom sentido, vai piorar, vai apertar ainda mais. Então, se a gente não tiver, não entender
que existe uma série de ferramentas que a gente tem que trazer para a construção civil, né? Não deixar de ficar fazendo como sempre fizemos, e envolver toda a cadeia. Eu acho que a gente não vai conseguir estar num nível competitivo para novos contratos. E para a gente finalizar, Ricardo, queria só te fazer a última pergunta aí. Se você tivesse que dar um conselho, ou talvez mais de um aí, para quem é dono de uma construtora média ou pequena, né, que com certeza são em maior número no país e até no exterior, né? Tem gente que escreve para a gente aí que está vendo os nossos podcasts aqui no Peru, tem muita iniciativa de Lean Construction lá, no Chile, assim por diante. Quais são os conselhos que você daria, tanto para quem é pequeno em si e tem mais dificuldade de não ter, por exemplo, pessoas, de não ter tanto recurso para iniciar como uma grande empresa tem, e o que você poderia falar, né, para que, na sua visão, uma pessoa como essa conseguisse aí se motivar, né, a passar por essa jornada Lean que a gente chama, que obviamente vai levar algum tempo aí, mas que seja de voto, né, de possibilidades aí com a sua visão de hoje, depois de, 8 anos aí vivenciando o Lean nas obras que você tem tocado. Eu acho que, primeiramente, o meu conselho seria que o empreendedor entendesse o valor da cultura Lean. Então, buscar uma consultoria, por exemplo, da IOPEX ou outras, né, uma literatura, sites, enfim, para entender o valor, né? Acho que a primeira coisa é entender o valor, né? E existem caminhos mais rápidos, como uma consultoria especializada, ou o próprio aprendizado, né? Solo, que pode demandar mais um pouco de tempo. Mas eu acho que a primeira coisa é entender, assim, o que é a cultura Lean, né? O que isso entrega, o que isso me traz de benefício, né? Porque a partir do momento que a pessoa entende o valor e o propósito de todas todo o arcabouço, né, dessa cultura, é o que vai motivá-lo a buscar, né? Se ele não entender que isso é um valor, ele não vai para frente, né? Por quê? Porque isso é uma jornada, a palavra que você usou, diária. Então, assim, persistência é uma das, talvez, a palavra mais importante nessa jornada, porque mudar a cultura, por tudo que nós falamos agora já nesse podcast, não é fácil, não é do dia para a noite. Então, entender o valor da cultura Lean, ser persistente, né? Porque uma vez que você acredita naquilo, que aquilo é valor para você, a persistência, ela tem que acontecer e é diária. Acho também que estruturar os processos, né? Eu acho que, para começar, é bom utilizar de uma experiência, né? Ir até empresas que sejam benchmark no assunto. E se estivermos falando de construção, vamos buscar, claro, as empresas do mercado, né? De qualquer mercado que seja, nós estamos aqui falando de construção. Buscar a empresa. Andrade Gutierrez é uma empresa que recebe os empreendedores, né? Tem uma agenda, claro, mas a gente não se furta em nenhum momento, porque aquilo que o José Grajeda disse, não tem segredo, aqui eu te mostro tudo. O cerne é a cultura, né? Então, estabelecer uma cultura de empresa voltada para o Lean é primordial e essencial para que isso aconteça. Conhecer o valor do Lean, persistência, buscar benchmark e buscar uma consultoria para começar, né? Porque eu acho que a consultoria / mentoring, como vocês agora, né, na sua pessoa, tem prestado para o mercado, eu acho que isso é essencial, né? Para começar, para que os resultados consigam vir mais consistentes e de forma mais rápida, utilizar esse conhecimento que uma empresa pode trazer e agregar para o negócio. Eu acho que se eu fosse um empreendedor, se tivesse a minha empresa, eu traçaria esse caminho, porque depois vem todas as consequências, né, das ferramentas, dos ganhos, né, e também eu acho que não se iludir pelo ganho fácil, né, assim, vou diretamente na produtividade sem estruturar, porque aquilo é um pratinho que não vai ficar girando muito tempo em cima do bastão, né, porque para ele ficar, precisa ter uma cultura embaixo, né? Então você vai conseguir, aí quando você virar as costas, o processo ele se perde de novo, aí você tem que voltar ali, porque não existe uma cultura que ele volta a estaca zero, né? O cara vai voltar a fazer do jeito que era antes. E eu acho que esse, na minha singela opinião, seria talvez um dos caminhos a percorrer para essa jornada. Muito bom. Ricardo,
Muito obrigado aí pelo seu precioso tempo. Sei que você está com o tempo contado aí. Vamos ver se a gente marca outras oportunidades. Se eu for a São Paulo, como eu fiz quando eu fui com o Grageda, aí deu tempo de fazer pessoalmente aí com ele a entrevista. A gente faz mais um bate-papo, quem sabe específico sobre algo aí que você esteja tocando em algum outro projeto. Já falei isso também com o Rafael. Vão vir outros ex-clientes e clientes atuais que a gente tem trabalhado aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela Andrade Gutierrez, parceira nossa aí, de estar liberando vocês tanto para divulgar, né, falar aqui com a gente, divulgar o trabalho, mas de contribuir para o mercado tanto do Brasil quanto do exterior aí com esses conhecimentos. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite, a oportunidade, né? Mais uma vez parabenizo pelo canal, né? Pela sua disponibilidade de informação e conhecimento que você tem colocado aí à rede e a todas as pessoas que têm interesse, né? E me coloco à disposição, sempre que puder, aqui estarei com todo prazer, né? Falar, né, dessa cultura Lean, da excelência operacional, é sempre um prazer muito bom e sempre cabe reflexão. Então, a gente vai falando, a gente vai refletindo dos momentos, né, das conquistas, que podia ter sido melhor. É sempre um prazer, eu estou à disposição aí de você, Evandro, da IOPEX aí. Muito obrigado. Eu fico por aqui então, pessoal. Esse foi o Ricardo Coach da Andrade Gutierrez, diretor de contratos aí. Se você que está nos acompanhando quiser se inscrever no nosso canal para continuar curtindo, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí também, porque é compartilhando esse vídeo que vai fazer com que o canal chegue a mais pessoas, os vídeos cheguem a mais pessoas e a gente consiga aumentar essa rede de contatos e levar esse tipo de conteúdo que eu acredito que seja de valor aí para mais pessoas, porque o nosso país e as construtoras a gente acredita que precisa. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.